Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. Os cortes que foram impostos pelo anterior Governo, o Governo do PSD e do CDS, eu percebo o incómodo. Os deputados não entrem em diálogo, faz favor. Eu percebo o incómodo, mas o incómodo só me dá razão. Que se o Governo tivesse governado bem, não ficavam tão incomodados quando nos referimos ao Governo anterior. É verdade. Mas os cortes do Governo anterior foram de tal ordem e de tamanha dimensão que não só deixaram os portugueses praticamente a pão e água, como também deixaram os serviços públicos completamente fragilizados. De facto, o Governo anterior procedeu a um aumento dos impostos nunca visto no país. Cortou salários, pensões e reformas. Destruiu mais de 320 mil postos de trabalho. Deixou cerca de 250 mil desencorajados no desemprego. Multiplicou a precariedade no nosso mundo laboral e obrigou cerca de meio milhão de portugueses a emigrar por não encontrarem trabalho no seu país. Mas os estragos não se ficaram por aqui, porque o Governo PSD-CDS não se cansou de encerrar serviços públicos, de extinguir freguesias, de despedir trabalhadores da administração pública, de colocar os transportes públicos numa verdadeira agonia, de encerrar serviços públicos de saúde, escolas, estações de correio, tribunais e por aí fora. Foi uma verdadeira desgraça no que diz respeito às funções sociais do Estado. E nós achamos que foi também por estes motivos que os portugueses, em outubro de 2015, colocaram o PSD e o CDS longe do Governo, muito longe. A partir daí, com o Governo, eu estou a contar a história, a partir daí, com o Governo PSD-CDS longe do poder, os portugueses, a história não é uma história, é a história. Os portugueses e o país não só respiraram de alívio, como começaram a ter esperança e a sentir no seu dia-a-dia o resultado das políticas que acabaram por se materializar na devolução de direitos e na reposição de rendimentos. E se hoje concluímos que o caminho até aqui trilhado poderia e devia ter outra dimensão relativamente às funções sociais do Estado e ao reforço da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos, também sabemos as razões. E as razões continuam a residir nas imposições da União Europeia, nomeadamente no que diz respeito à redução do déficit, que nós consideramos que o Governo deveria equacionar seriamente. E deveria equacionar seriamente porque esse continua a ser um dos principais entraves para o reforço da qualidade dos serviços públicos, porque nos limita e nos condiciona, enquanto país soberano, na necessária resposta aos graves problemas que os serviços públicos continuam a enfrentar. Na verdade, e apesar dos avanços, os serviços públicos continuam muito longe do desejável, sobretudo ao nível da educação, da saúde, mas também dos transportes públicos. E o que vamos constatando é que o investimento nos serviços públicos continua a ser magro para dar resposta às debilidades, principalmente ao grau de debilidade com que o PSD e o CDS deixaram os serviços públicos. Os exemplos são mais que muitos e atravessam todas as áreas e percorrem todo o país. É, portanto, necessário fazer muito para, pelo menos, no mínimo, colocar os serviços públicos ao nível que estavam antes do anterior Governo entrar em cena. E nós sabemos, Sr. Ministro, nós sabemos que o recurso abusivo às cativações constitui um mecanismo que os sucessivos governos nos têm brindado, cativações dos sucessivos governos, como forma de dar cumprimento, pelo menos aparente, aos objetivos impostos pela União Europeia relativamente à sagrada consolidação orçamental. Mas, Sr. Ministro, da análise que nós fazemos à Conta Geral do Estado de 2016, constatamos um volume de cativações muito superior ao volume das cativações dos anos anteriores. E é necessário saber quais foram, em concreto, os gastos que não se fizeram em 2016 por causa dessas cativações. Nós analisamos a Conta Geral do Estado e conseguimos perceber, por exemplo, que a rúbrica que conheceu o maior nível de cativos foi a rúbrica de aquisição e serviços e foi também onde se verificaram mais cativos definitivos, mas não conseguimos, no entanto, perceber em que áreas ou mesmo ministérios as cativações ficaram mesmo congeladas. É verdade que os anexos da Conta Geral do Estado ainda contêm informação sobre a distribuição dos cativos finais, mas essa informação, ainda assim, não nos parece suficientemente detalhada ao ponto de permitir a sua compreensão quando a procuramos cruzar com o resto do relatório. E o que nos parece importante é que o Governo nos diga que funções foram aplicadas, esses cortes, onde foram aplicados. Mas importa, sobretudo, saber se essas cativações incidem naquilo a que nós podemos chamar as gorduras do Estado ou se esses cortes
podem colocar em causa a qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Era sobre estas matérias que os Verdes gostariam que o Sr. Ministro se pronunciasse, apesar do incómodo do PSD e do CDS. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Não há oradores inscritos. E por